Gustavo Bonfim é formado em Engenharia Aeronáutica no ITA, tem carreira profissional em bancos e fundos de investimento em São Paulo, é CEO e cofundador da MedCapital e afirma que o médico precisa de alguém de confiança para facilitar a sua vida financeira. Hoje é o nosso convidado para falarmos sobre as burocracias do recém-formado. Essa live é boa para quem está no 6º ano, já vai formar e que tem que saber, né, dessas burocracias de PJ, de investimento. Boa noite. Boa noite, Larissa, tudo bem? Tudo certo. Como é que você tá, Gustavo? Tudo bem também, graças a Deus, tudo certo. Tá me ouvindo bem aí? Tô, ótimo. Então, beleza, vou ajustar a câmera aqui. Não, tá jóia. O pessoal tá entrando ainda. Vamos dar só mais um tempinho. E aí, tudo certo aí? Tudo. Acho que você já pode ir se apresentando enquanto o pessoal entra. Tá, vamos sim. Então, beleza. Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem está nos escutando aqui agora, meu nome é Gustavo Bonfim, sou fundador aqui da MedCapital. Aqui na MedCapital, a nossa missão aqui, né, é facilitar a vida financeira do médico. E aí o grande objetivo aqui hoje, junto com a Medicinarte, é passar um pouquinho, né, da nossa experiência de como que o médico, né, ou o acadêmico, ou o recém-formado, né, deve pensar no seu planejamento financeiro, nessas questões ligadas à parte contábil, gestão de recebimentos, investimentos, né, como que deve lidar com isso, né? O nosso grande objetivo aqui hoje, imagina, Larissa, é dar um toque inicial para que a pessoa desperte, né, essa vontade, né, de aprender sobre esse tema, né, que é tão importante pro médico hoje, principalmente nos dias de hoje, né? Que a gente vê ali um mercado de medicina aumentando cada vez mais, com mais e mais médicos formando, decorrente e consequência, né, de uma abertura de novas turmas, né, de novas faculdades aí há 15, um processo de 10, 15 anos atrás, né? Então, o médico tem que pensar não só... Vou falar um pouco mais sobre isso na frente, tem que pensar muito bem em melhorar a sua gestão financeira, né? Isso mesmo. E eu vou até te contar, Gustavo, que quando eu comecei a lançar essas lives, a sua live foi a mais pedida. Porque muitos colegas falaram, né? Tem que ter alguém para explicar pra gente como é que faz uma PJ, por que que tem que ter PJ, quando é que tem que ter, que essas coisas a gente não aprende na faculdade. Não Então, se aprende. não tiver alguém para instruir, fica difícil. Aí, como eu já te conhecia, eu já tinha assistido algumas palestras suas, eu lembrei logo de você e fiz o convite. Muito obrigada por ter Não. aceitado. Obrigado a você pela lembrança, né? Estamos aqui para justamente fazer essa parte, né? Esse é o nosso papel aqui, né? Então, para a gente começar, né? Acho que o que eu já vou falar aqui hoje conta um pouco da história da Medcap, né? Que remete um pouco da minha história também, né? Eu sou engenheiro de formação, fiz engenharia aeronáutica lá no ITA. Comecei a minha carreira no mercado financeiro em São Paulo, trabalhando em fundos de investimento, bancos, abri uma startup, voltei para Minas, né? Eu sou de Minas, vim morar aqui em Belo Horizonte, na capital, com os meus irmãos. Quando eu vim para cá, eu vim trabalhar no mercado financeiro também, aqui de Belo Horizonte, né? Mas quando eu voltei para cá, eu vim morar com os meus 2 irmãos na época, né? Meu mais velho estava terminando a residência de vascular, o R5 dele, de endovascular, na verdade. E aí foi aquela transição, né? Da residência para o mercado, né? Então, assim, ele começou a ganhar mais, trabalhar mais, pagava mais imposto de renda, pagava o INSS duplicado, né? Em alguns lugares. Pra você ter ideia, ele pagou em 2011, 2012 uns R$ 7.000 de INSS duplicado, né? Ele fez um processo e restituiu só ano passado que ele recebeu, né? Ou seja, pagou e recebeu acho que sem juros ainda, né? Então, assim, pagou a mais e o dinheiro ficou lá jogado, né?
E isso não é só a realidade dele, né? Conversando com ele, com os amigos deles, nesse meio tempo aí aqui em Belo Horizonte, né? Meu irmão caçula também é médico, formou e é rádio hoje, e a minha esposa é intensivista, né? Então ela também, eu vejo, vivencio isso diariamente, né? E fora também outros amigos, né, de infância que hoje são médicos, a gente vai conversando e nós vemos que essa demanda, né, do planejamento financeiro é uma constante para todos os médicos, né? E o que eu falo muito com o pessoal, né? Na verdade, não só do médico, mas do brasileiro em geral, né? O brasileiro não tem aquela questão da educação financeira, né? Que o ideal é, na escola ali, a pessoa aprender um pouquinho de finanças, um pouquinho o básico de direito, um básico de contabilidade, né? Um básico de até uma tributação na pessoa física, né? Para entender o que que a vida a vida espera, né? Então, assim, ele vai sair para trabalhar, ele vai pagar imposto de renda, vai pagar o INSS, ele vai ter PJ, não vai ter PJ, quanto que vai valer, né, ele fazer essa conta, né? Então, a gente vê a necessidade do médico ter isso, aí nós começamos esse trabalho na MedCapital. E um dos nossos papéis aqui é justamente esse, fazer essas aulas, essas lives, né, para justamente mostrar para vocês, passar um pouquinho do conhecimento para despertar a importância disso, né, em cada um de vocês, né? Começando aqui, Larissa, falando um pouco do mercado de medicina, como eu já falei, né? O médico quando a gente fala de planejamento financeiro para as pessoas, né, a gente vai olhar basicamente duas pontas, né? O quanto que a pessoa ganha, o quanto que a pessoa gasta, né? Tem os gastos dela, e aí o que sobrar é o que ela vai juntar, fazer o seu planejamento financeiro, né? O médico, ele tem um lado muito positivo da profissão de medicina, a gente sabe que é uma profissão estressante, né? Trabalha muito mesmo, exige muito do profissional, né? Mas o médico, a gente vê aqui que ele não tem muito o problema, digamos assim, na geração de renda, né? Porque a gente pegou o imposto de renda dos nossos clientes do ano passado, a gente fizemos um estudo em cima dele, né? Deu em média que o médico faturou por ano, né? 300 mil reais. Isso é o quê? 25 mil reais por mês. Isso é uma média. Eu tenho um cliente que faturou residente, que faturou 30 mil no ano, o cliente maior de consultório que faturou 1 milhão, né? Uma média dá esses 300 mil no ano, dá os 25 mil reais por mês, que isso é muito acima da média do ganho geral do brasileiro, né? Então, o médio não tem esse problema aqui da geração de receita, né? Propriamente dita, né? Mas a grande questão é que quanto mais você ganha, né, mais você quer ter o seu padrão de vida, né? Exatamente, você quer aumentar o seu padrão de vida, né? Então, se você está na faculdade, por exemplo, ali, você toma uma Natasha, uma balalaica ou uma catuaba te resolve, entendeu? Mas você for uma medicina, você está ganhando, isso não resolve mais não. Você quer comprar um vinho de 100, 200 reais, né? Essa que é a sua bebida que você quer tomar. Então, assim, o seu padrão de vida aumenta, né? E a grande questão quando a gente fala de economia aqui, né, não é às vezes ficar pegando nisso, né? Porque o médico ganha, trabalha muito, ganha e tem que gastar, usufruir disso também, né? Quando a gente fala de economia com o pessoal, não é economizar ali nos centavos, no cafezinho da esquina, né? Tem algumas economias, a gente perde tanto dinheiro que a gente vê que a gente nem vê, na verdade, né? Por exemplo, quando eu vejo pessoas que ganham, sei lá, tem um vínculo na pessoa física, né, por exemplo, a pessoa só vê o que caiu no bolso dela, né? Na conta bancária dela, mas ela não vê ali o bruto, tanto que ela pagou de imposto, de contribuições, que ela poderia ter economizado, né? E aí entra, por exemplo, um caso de PJ, né? De ser ou não ser PJ, né? Por exemplo, o médico às vezes tem um vínculo, né? Assina um vínculo CLT, por exemplo, numa UPA prefeitura, um hospital, né? Eles vão ao vínculo bruto de 10 mil reais. Em contas aproximadas, o que vai cair na conta corrente dele no final do mês é em torno de 7.200 reais, né? Que vai ter o desconto de imposto de renda, vai ter o desconto do INSS, pode ter alguns outros descontos, né? Sindicato, algumas coisas do tipo. Então, o bruto é 10, guarda esse número, 10, e o que cai na conta é 7. Só que esses 10, que a organização contratante, né, digamos assim, está pagando para ele, ela tem uma série de encargos em cima disso. Então, ela vai pagar ali um INSS patronal, vai ter FGTS, vai ter que fazer provisão de férias, 13º, uma série de coisas. Então, no final das contas, ela está gastando ali, se a gente somar isso aí, dá uns 20, 30% do montante, né? Então, ela está gastando 13 para pagar uma pessoa bruto 10, essa pessoa no final do mês recebe 7. Ou seja, ela gastou no total 13. Dos 13, 6 ficaram com o governo, porque quem reteve o seu dinheiro foi o governo, e somente 7 ficou no seu bolso. Fora que desses 7 ficou no seu bolso, quando você abastece, vamos supor que num mês você gastou 500 reais de combustível. Desses 500 reais de combustível, 200 reais é imposto, né?
ou seja, uns 30% ali do que você consome no dia a dia, você paga de imposto, né? Então, assim, o governo ele pega nas duas fontes, né? Às vezes é complicado, a gente fica sem por onde sair, né? Então, assim, quando a gente fala de economia com o pessoal, é justamente nisso. Às vezes, num movimento, um médico lá num consultório, por exemplo, né? Ou recebe de uma cooperativa, de um hospital que pode ser na PJ, e ele hoje está na pessoa física, às vezes ele tá deixando de economizar 2, 3 mil reais por mês, né? Então, isso que eu falo, não é o cafezinho que vai fazer a diferença no seu planejamento financeiro de longo prazo, né? Mas sim essas economias mais fortes, digamos assim, né? Que aí entra muito essa questão do planejamento financeiro, né? Dessa engenharia, né? Tributária, né? Para gerar uma boa economia para o médico, né? Tá claro? Tá ficando claro Tô o ponto entendendo. aqui? Então, e aí justamente pensando nesse longo prazo, né? Como eu falei no começo aqui, o médico ganhando 25 mil reais, a média, né? Eu tô falando uma média, né? Quando ele aposenta, é claro, esses 25 ele tem vínculos autônomos, vínculos CLT, né? Ele está contribuindo no teto do INSS, então ele vai aposentar no INSS lá daqui a 30 anos, com 65 anos, por exemplo, e o INSS vai pagar para ele 6 mil reais, que é o valor de hoje. Então imagine, se você ganha 25 e você vai aposentar com 6, você tem que, não estou falando que você ganha 25 e você gasta 25, vamos supor que você gasta 20, né? Que é o seu padrão de vida. Você vai aposentar com 6, você tem um gap aqui, uma diferença de 14 mil reais. Que aí fica complicado. De onde é que vai vir esses 14 mil reais? Né? Que você, se você mora hoje numa cobertura, você não vai aposentar e vai morar numa casinha mais humilde. Você vai querer manter o seu padrão de vida, né? Então, assim, aí entra muito essa importância do planejamento financeiro para o médico. Né? Aproveitar que ganha bem, então consegue economizar bem, né? Tem que gerar melhorias, né? Assim, para ele ganhar. Usar alguns outros, não só a PJ, né? O livro caixa é um instrumento muito interessante também. Na imposto de renda da pessoa física, né? A gente tem algumas deduções. Uma coisa bem interessante hoje que é previdência privada, que já pensa no planejamento financeiro de longo prazo e já consegue também ter retenções de imposto, né? Pegar de volta esse imposto que a gente pagou, né? Para o médico. Então, tem uma série de movimentos que a gente pode fazer que aí já pensa nesse planejamento financeiro para o médico, para quando ele chegar lá, quando for aposentar, ele vai ter uma reserva financeira, um valor X, um número mágico, né? Não vou dizer que ele vai aposentar e vai parar de trabalhar, porque o que eu vejo muito hoje, o médico é uma profissão apaixonante, né? Por exemplo, a minha esposa reclama muito que saiu da residência agora, reclama muito que está cansada e algumas coisas ela está assistindo agora aí. Mas é uma coisa apaixonada, eu sei que brilha nos olhos dela quando ela fala de medicina, né? Então é algo que eu sei que ela vai ficar até mais velha dando plantões ainda porque ela gosta, né? Mas uma coisa é você dar um plantão porque você gosta, e outra coisa é você ir para o consultório e Dá plantão porque porque você gosta, outra coisa exatamente dá porque precisa, né? Tem um colega meu do ITA que a gente fez umas lives juntos, ele tem um canal legal agora de investimentos, né? O Bruno Ramos. Uma coisa que ele fala também nesse sentido, ele é professor também, né? Foi professor durante 20 anos, né? E ele fala muito, tem muito professor velhinho que dá aula. O pessoal fala, olha que fofinho, né? O professor velhinho, olha que fofinho, meu preceptor de 80 anos aqui no hospital, né? Às vezes é porque ele gosta, mas se você for ver, às vezes é porque às vezes o cara ele ainda tem um gasto muito alto, ele precisa estar lá, né? Então, essa é a importância da gente se planejar muito bem, né? E aí, fazendo esse planejamento, essa engenharia ao longo de toda a vida, né? Para a gente trabalhar. Trabalhar e ter isso com um sucesso mais forte, digamos assim, né? Ficou claro, Léo? sim, Um pouquinho? ficou claro. Nesse caso, a PJ foi uma das dúvidas, né, que eu recebi. Se a PJ seria uma forma de reduzir os direitos trabalhistas do médico. Vamos lá. Quando o médico ele é contratado, né? Quando você é contratado em qualquer lugar, você tem que seguir um contrato de trabalho, né? E esse contrato de trabalho, eles são as normas desse trabalho, né? Que acaba gerando o que são os vínculos, né? Quando você tem um vínculo com uma instituição, ele é regido por algumas normas. Você tem hoje no Brasil duas possibilidades: o vínculo autônomo e o vínculo não autônomo. O vínculo não autônomo é o vínculo que você é ou assalariado, CLT, seletista, ou é concursado público estatutário, né? Você recebe ali por um valor fixo, né? Independente da sua produção. Então, se eu sou CLT do hospital público e fui lá hoje, fiquei na porta do PS lá e não teve nenhum paciente, eu vou ganhar meu plantão igual. Se eu tive 100 pacientes naquele dia, eu vou ganhar o mesmo valor.
Quando o médico, né, e não assalariado, ele tem algumas benesses, né? Eu não falo muito benefício, né? Porque, na verdade, quem está pagando, o brasileiro tem a ilusão de achar que tudo é de graça, né? Não é de graça, né? O 13º não é uma bondade da pessoa que está te dando, né? Na verdade, ele está tirando o dinheiro seu, mês a mês ele tira um pouquinho do seu para guardar para lá no final do ano ele te dá o montante, né? Então, no 13º, férias, tudo isso, quem está pagando, na verdade, é você. É você que está pagando, né? Quando você é assalariado. Quando você é autônomo, é a sua produção. Então, se você foi hoje no hospital, por exemplo, né, e não veio nenhum paciente de operadora de saúde, de convênio, às vezes você vai ter, não vai ganhar nada, ou às vezes vai ganhar só uma base que o hospital dá para o médico, né, tudo mais. Mas se você já tiver um outro dia, né, 100 pacientes, o seu ganho naquele dia vai ser excelente, fenomenal, né? Então a gente vê que só que o autônomo ele não tem essas benesses, né? Então assim, se você não tem férias remuneradas, né? Você não tem um 13º no final do ano, né? Mas o que a gente pega hoje em comparação, quando a gente pega a hora trabalhada, o plantão do médico assalariado e o plantão do médico autônomo, o médico autônomo tem um valor maior. Então, plantão, o valor da hora trabalhada dele é maior. Quando o cara é autônomo, numa cooperativa, no operador de saúde, no hospital ou no seu consultório particular, né? O seu ganho é bem por hora trabalhada, o ganho de eficiência ele é bem maior do que o médico assalariado. Aí a grande questão é, mas eu sou autônomo, mas não tem 13º. Não tem férias remuneradas. Joia, mas você ganha mais. Então, você tem, na verdade, aqui uma autonomia para você fazer a sua gestão do seu dinheiro, né? Você tem a liberdade de fazer a gestão do seu dinheiro. Então, você ganha ali, no final do mês, se comparar um autônomo com um assalariado, vamos supor que o autônomo ganha R$ 2.000 a mais por mês, por exemplo, né? Porque ele abriu uma PJ, ele ganha 10 mil, por exemplo, né? Ao invés de receber 7 mil na pessoa física dele, né? E o hospital pagar 13, aí o hospital, como ele é PJ, ele vai contratar o médico não a 10, ele vai contratar agora a 11, por exemplo, 11,5, né? Aí o hospital vai ganhar também uma beiradinha, o médico vai ganhar um bocado também, só que ao invés do médico pagar 27,5% na pessoa física, ele paga 14%, 15% de imposto, né? Se contar tudo que ele vai pagar na PJ, né? Ou seja, ele vai ter, vamos supor, no final do mês ele teve um ganho a mais de R$ 2.000. Só que esses R$ 2.000 é você que vai fazer a gestão. Se você, eu vou juntar desses R$ 2.000 e no final do ano você vai ter R$ 24.000. Com R$ 24.000 você faz uma bela de uma viagem, né? Ou viagem, faz outras coisas, né? Então, assim, você tem a liberdade, a grande questão de ser autônomo não é, ou você fica com a liberdade de você fazer a gestão do seu recurso, ou você fica sem liberdade e deixa o Estado falar o que é bom para você, né? Então, tem esses dois pontos. E a PJ é um mecanismo muito... Aí você perguntou a questão de direitos trabalhistas e tudo mais. É uma forma diferente de você ter o vínculo, né, de trabalho, né? E é um meio, né, de você conseguir fazer essa engenharia financeira, essa engenharia tributária para economizar imposto, né? No final da conta e ter um ganho maior, né? Então a PJ, assim, ela tem casos aqui que a gente vê que ela é fenomenal para o médico, né? O médico economizando 3, 4, 5 mil reais por mês, né? Dependendo do caso. Só que tu tem seu bônus, né? A principal vantagem é a vantagem tributária, mas também tem o ônus, né? Então, assim, ter uma empresa, tem uma série de responsabilidades, tem que ser feita, né? É uma empresa, né? Assim, né? É algo de peso mesmo, né? Por mais que, é só eu na empresa, não interessa, digamos assim, né? É uma empresa, né? Então, tem que fazer uma administração, não misturar o patrimônio da PJ com o patrimônio da pessoa física, né? Eu vejo muito médico que paga o aluguel de casa na conta da PJ, paga o imposto da PJ na conta bancária da pessoa física, né? Então, isso não pode, né? A Receita pega isso e vai dar ruim, né? É uma empresa, não misturar, né, as coisas, como faz a administração, né, ter um prolabore também, né, para o médico. Então, assim, realmente tratar isso, né, com a seriedade, né, e com as responsabilidades que se tem, né, ao ter uma empresa, né. Se escolheu esse caminho, né, para ter essas vantagens tributárias, que é excelente, tem que também carregar essa responsabilidade de conseguir trabalhar bem a empresa, né. Ficou claro? Entendi. Ficou. Rafaela está perguntando no chat se quando é autônomo e paga o MEI, o trabalhador tem direito ao auxílio doença, licença maternidade? Mas ela é médico não, né? É no geral, né? Porque médico não pode ser MEI, né? Mas
Quando você tem MEI, né, parte que você paga ali tá do INSS, né? Então você consegue ter um respaldo ali nos valores mínimos, né, em relação a essa licença, né, o que precisar. Entendi. No Mas, caso, a Rafaela é minha colega, né? A gente vai uhum, se formar em 2022. Então, médico não tem MEI. É só o PJ não, mesmo. o médico não pode ser. O PJ, né? O que é o PJ? É uma empresa, né? Uma empresa é um ente jurídico, né? Que é a reunião de pessoas, ou até outras empresas, também podem ser sócio de empresas, né? Uma reunião de pessoas que vão prestar ali um serviço, né? Quando um ou dois médicos, né, abrem uma empresa, ele vai prestar um serviço médico, né? Vai juntar ali para ele trabalhar e prestar um serviço médico. Aí há diversas formas de uma empresa, né, que a gente chama de natureza jurídica da empresa, né? Há diversas formas da empresa ser, há diversas naturezas jurídicas de uma empresa, né, possíveis, né? Ele pode ser o MEI, que é o microempreendedor individual, né? Só que aí tem uma série de restrições, só podem atividades mais laborais, digamos assim, né? É uma forma que o governo tem de regularizar uma série de profissões, de atividades informais que tinha regularizado com o MEI, mas tem um limite. Por exemplo, um MEI só pode ser MEI quem ganhando até, se não me engano, acho que é R$ 5.000. O médico ganha em média R$ 25.000. Então, assim, só por aí o médico já não pode ser MEI, né? Fora também que profissionais liberais, né, que é igual no caso do médico, não pode ser MEI. Aí o médico tem outras opções de empresa. Ele pode ser microempresa, empresa de pequeno porte, né? Que aí vai depender muito do faturamento dele, né? Mas se você pegar na luz assim, da receita, né? MEI, microempresa, EPP, né? Empresa de pequeno porte, é uma empresa, é um CNPJ, né? Aí cada um vai ter o seu regime tributário. O MEI, o regime tributário, não tem meio que um regime tributário, né? Ele paga lá um valor fixo por mês, né? Já na empresa, como tem um ganho maior, né? Aí tem uma carga tributária também diferenciada, né? Entendi. Então, eu vou refazer a pergunta dela. Uhum. No caso, quando se tem uma PJ, o trabalhador tem direito ao auxílio doença e licença maternidade? O que acontece? Quando você tem a sua empresa, né? Quando você tem a sua empresa, vamos supor que Larissa, você e Rafaela são amigas, abriram uma empresa quando formaram em 2022. Vocês duas, por exemplo, vão ser sócias administradoras da empresa. A gente pode fazer uma retirada de Prolabore, que aí, como vocês são administradoras, né, vocês trabalham para administrar e tem um Prolabore para vocês. Em cima desse Prolabore, né, vai ter a contribuição do INSS, que é justamente o INSS, para aí vai ter licença maternidade, licença saúde, né, o que precisar. Só que, ver se você concorda comigo, não é, quando é o médico da empresa, é porque geralmente ele vai ter o Prolabore, mas um Prolabore de um salário mínimo, geralmente, ou o menor valor possível, porque esse Prolabore vai incidir em imposto de renda pessoa física também. Então, quando o médico tem empresa, tem um Prolabore no valor mínimo e o resto vem como lucro. Então, geralmente, ele paga o INSS dele, quando o médico é só empresa, por exemplo, né? O cara ganha 25 mil na empresa dele. Ele tira um Prolabore de R$ 1.000, um salário mínimo. Ou seja, o que ele contribui no INSS é o valor de um salário mínimo. Mas aí entra, você perguntou, por exemplo, vocês, né? Duas mulheres, né? Vai ter futuramente constituir família, às vezes, né? Ter filho, quer licença maternidade. Estava conversando há um tempo atrás com uma amiga minha que é médica também. Perguntou, Gustavo, você também pode pegar e contribuir individual para a previdência privada, né? Não tem problema, né? Mesmo tendo empresa, né? Ela falou, eu posso contribuir individual? Eu falei, olha, pode, mas vamos fazer a conta aqui hoje. Para você contribuir individual e ganhar R$ 6.000, que é o teto, né? Você tem que contribuir R$ 1.200 por mês. Né? Então, vamos supor que você planeja ter filho daqui a 2 anos. Então, você vai contribuir, vamos arredondar a conta aqui, R$ 1.000 por mês. Você vai contribuir R$ 1.000 para o INSS. Durante 2 anos, você vai pagar R$ 24.000, correto? Quando você vai ter licença maternidade, por exemplo, né, são 4 meses e você vai ganhar 5 mil nessa licença. Só que nessa licença já está retido o INSS também. Então, no final das contas, o líquido é 4 mil. 4 mil vezes 4 meses dá 16 mil. Ou seja, você pagou 24 mil e teve como benefício R$ 16.000. Se você tivesse pego esses R$ 1.000 por mês e ter colocado no fundo de investimentos, num outro produto financeiro, Tesouro Direto, depois de 2 anos, você não vai ter 24 mil. Você vai ter 25, por exemplo, né? A Selic hoje caiu muito, né? Você vai ter R$ 25.000. Você ganhou juros, né? Se você pegar 25 mil e dividir por 4, vai dar R$ 6.000
Então, ou você vai ter um salário quase 50% maior do que se fosse licença maternidade, ou não, você pode pegar R$ 4.000 por mês, dividido por 24 mil, dividido por 4, dá 6 meses. Ou você tem um salário maior, ou você tem 2 meses a mais de licença maternidade. Né? Então, assim, ver como se você tendo a liberdade de fazer a gestão do seu dinheiro, você consegue fazer coisas melhores, né? Ah, tem uma licença saúde, né? Por exemplo, né? Afastamento, essas coisas, né? Hoje no mercado, por exemplo, quando a gente fala em planejamento financeiro, né? A gente fala em proteção também, né? Proteger o seu patrimônio, proteger a sua força. O maior patrimônio do médico hoje é ele mesmo, né? Que é ele que trabalha, né? Então, vamos supor, hoje tem veículos de proteção, por exemplo, o DIT, né? Que é um instrumento, um seguro, né? Que você paga, por exemplo, ali R$ 300 por mês. E você, se você tiver um afastamento, você consegue ter uma renda você contrata uma renda de R$ 15.000, por exemplo. Se você tiver um afastamento, uma doença, né, ficou afastado 60 dias, por exemplo, o DIT vem, esse seguro vem, a seguradora vem, te cobre esses meses, né? A gente teve um caso aqui na Medcapital, por exemplo, de um médico ortopedista que teve um câncer suprarrenal, ele ficou 50 dias afastado. Ele tinha um DIT, uma renda de R$ 8.000 na época, o DIT veio e cobrou a renda dele de R$ 8.000. Ou seja, pagou para ele mais do que se ele fosse ganhar de INSS, né? E se INSS é pagar 1.200 para ter uma renda de 6, né? Então, assim, há formas melhores, né, da gente planejar, né? E você indica fazer esse seguro, esse DIT? Indico com certeza. Aí é ver e sentar e ver qual que é a real necessidade, né? Vamos supor, algumas seguradoras dão para o médico uma renda de até R$ 30.000. Só que tem que ver, tem necessidade de R$ 30.000? Então, se a gente pega esse médico e ganha R$ 25.000, por exemplo, médio, um rendimento médio, né? 25 mil. Ele pega 25 mil, mas ele gasta 20. Mas desses 20, se a gente pegar na carne ali, cortar no osso ali, por exemplo, o gasto básico dele é R$ 12.000, por exemplo. Escola de filho, aluguel, financiamento. Em vez de fazer o supermercado no mais caro da cidade, ele vai no mais barato, né? Então, vamos supor que o básico dele é 12 mil. Eu não vou contratar uma renda para ele de 20 mil, 25 mil reais. Vou contratar o R$ 12.000. Que aí, quanto maior o prêmio o capital segurado, né? Essa renda, né? Maior o valor mensal que você paga, né? Então, assim, é uma alternativa interessante, sim, para o médico, né? Entendi. Não só para o médico, porque o médico é autônomo, né? Para o profissional autônomo, profissional liberal. Muito bom. Ficou claro? Ficou claro. Muito bom. Não, beleza. O que mais que precisamos saber? Acho que uma coisa que o pessoal pergunta muito também no médico é a questão do INSS. A gente acabou falando um pouco aqui, né? Mas às vezes não tem como fugir, né? E não tem jeito certo de... Na verdade, existe esse jeito certo de pagar o INSS, né? O jeito certo é não pagar a mais. Né? Eu falo isso porque, como eu falei, acontece aqui. O meu irmão, por exemplo, pagou muito INSS a mais, né? Porque o médico ele trabalha em vários locais, né? Então, assim, às vezes trabalha num hospital, trabalha em 2, 3 hospitais diferentes, né? Tem o seu contrato com um convênio, que aí você recebe da operadora essa questão do INSS, né? E o que acontece no INSS hoje? As fontes pagadoras, elas não se conversam entre si. Então, vamos supor que você ganha hoje, você trabalha em 3 hospitais, você ganha R$ 7.000 em cada hospital. Ou seja, você está contribuindo, em tese, você contribui no teto do INSS em cada vínculo. Os hospitais não conversam entre si, falam, o hospital a Larissa trabalhou aí, não trabalhou? Você recolheu o máximo dela aí? Recolhi sim, o hospital B. Eles não conversam entre si. O hospital A vai recolher o teto, o hospital B vai recolher o teto, o hospital C vai recolher o teto. Quando você vê, você está pagando 3 tetos e você aposenta recebendo só um. Ou seja, você pagou a mais o valor, né? Então, assim, o que você tem que fazer nesse caso? Contribuiu no hospital A, pega essa contribuição, sai correndo, leva para o B e leva para o C. Fala, eu já recolhi, não precisa recolher mais, tá joia? Aí, então, assim, o jeito ideal é a gente fazer essa conta, né? Então, e o médico é muito dinâmico a vida dele, né? Às vezes está trabalhando hoje, amanhã começa um trabalho no outro hospital, por exemplo, numa cooperativa, e começa a receber, de repente, vem uma bolada na pessoa física dele com o INSS. Então, assim, ele tem que estar, todo mês tem que estar atento em relação a isso, né? Acaba passando, às vezes, paga um valorzinho a mais ali, né? Mas isso faz parte, digamos assim, né? Mas o ideal é a gente controlar, porque eu vejo aqui vários casos médicos que pagam a mais e não é igual ao imposto de renda. O imposto de renda, às vezes, você retém nas fontes, no final do ano você restitui, né?
quando faz a declaração, você pode restituir. O INSS não tem como restituir, né? Você pode entrar com o processo e torcer, rezar para dar certo, né? Entendi. Bem que eu vi uma vez você falando, né, que tem a forma certa de pagar o INSS. E eu fiquei me perguntando como que seria essa forma certa. Uhum. Mas agora entendi. Não, isso mesmo. Uma coisa também aqui, né, que o pessoal, muita gente pergunta, né? Depois desse, a gente vai fazer as perguntas, né? Como empreender na área de saúde, né? Na área de saúde, né? O que eu vejo, na verdade, o que eu falo muito com o pessoal, o médico, quando ele sai da faculdade, né? Ou termina a residência, por exemplo, se ele não for virar ter um concurso público e ficar 100% no concurso público ou no vínculo CLT, ele é um empreendedor, né? O médico, ele abre o consultório dele, mesmo sem saber, você é um empreendedor. Porque você tem uma empresa, às vezes, né? Você está no hospital e você tem um instrumentador seu, então, ou seja, ele é um funcionário seu, né? Você está no Instagram, por exemplo, você faz seu marketing digital no Instagram, você posta conteúdo, posta coisas interessantes para os seus pacientes, né? Você é um empreendedor, você está vendendo também ali, né? Então, o médico, querendo ou não, ele é um empreendedor, né? Quando mesmo ele atuando, quando a gente pensa em empreendedorismo, né? Eu vou abrir uma startup, uma health tech, por exemplo, né? Desenvolver uma solução de saúde. Às vezes o médico, ele mesmo trabalhando no seu consultório, já é um empreendedor, né? Que ele não está só trabalhando, ele tem toda uma gestão por ali, né? Um negócio que ele tá criando, né? Alguns evoluem, então eu começo hoje com um consultório, com o meu duplex ali no canto, se houver daqui a 10 anos eu tenho uma clínica só de imagem, né? Outros vão evoluir, outros não, continuam ali com o seu consultório, mas mesmo assim já são, né? Empreendedores, né? E aí o que eu falo muito, né? Recapitulando um pouco nisso da nossa conversa, né? O brasileiro, no geral, falta essa questão da educação financeira, né? Eu fiz engenharia e tive 1 ou 2 matérias de administração, no finalzinho também, né? De economia, né? O médico, ele não tem muito disso, né? Já sai da faculdade, às vezes, realmente cru nesse sentido, né? E eu tentei várias vezes, né? No começo da Medcap, em 2016, ir nas faculdades e falar, não, eu quero dar palestra aqui, vamos conversar, dou palestra de graça, não tem problema algum, quero só falar para o pessoal, né? Ó, Gustavo, nosso interesse aqui é formar só o médico técnico mesmo, né? Hoje as coisas estão mudando, muitas faculdades estão abertas, né? As ligas de acadêmicos, né, estão fazendo um papel fantástico em relação a isso, né? Aqui em Minas Gerais a gente tem a Sangue, né, que é a Sociedade dos Acadêmicos de Minas Gerais, que é parceira nossa aqui da Medcap, nós somos parceiros, né? Tem uma abertura total e via ele a gente consegue falar com todos os acadêmicos aqui de Minas Gerais sobre esse conteúdo, né? O quão importante é, né? Aqui na Medcap também, né? Então, já que a gente não conseguir ir lá, a gente foi atrás, vai em hospital, vai em onde tiver a pessoa para... Agora com os eventos online também, né? O MedSchool, que a gente faz os nossos eventos online, a gente consegue também alcançar, né? Muitas pessoas ali pelo Brasil, né? E o conteúdo é o mesmo, né? Quando a gente fala de imposto de renda de pessoa física, vale na Bahia, vale no Ceará, vale em Minas Gerais, vale em Porto Alegre, vale em Manaus, né? PJ, né? Tributação federal, né? Também, a tributação federal é igual em qualquer lugar do Brasil. Vai ter diferença na questão de município, né? Que aí tem a PJ, ela, digamos assim, é regida, né? Pela União, né? Os impostos federais e pelo município, né? Que aí tem tanto questão de regularização, alvarás e tudo mais, como questão tributária, né? Aí tem que entender o que é cada município, e cada município pede, né? Alguns são bem mais burocráticos do que outros, né? São mais fáceis de tramitar, né? A abertura da empresa, né? Então, assim, hoje também a gente consegue abrir empresa em qualquer lugar do Brasil, né? Processos digitais de junta comercial, de cartório, aqui na Medcap a gente está em 4 estados, né? A base é BH, mas tem cliente em São Paulo, cliente no Rio, estamos agora no Ceará, estamos agora também em Manaus, né? No Amazonas. Então, assim, estamos conseguindo atuar em diversas frentes aí, né? E uma coisa importante também, só para a gente falar aqui, a gente fala muito de PJ, economia de imposto, né? Mas às vezes também é importante frisar o recebimento do médico, né? Como eu falei, o médico ganha 25 mil, já é muito, né? Então o médico, ele, ganha 20 mil reais por mês, tá bom, né? Mas quando o médico está mais maduro, né? Trabalhando, já é especialista, está num hospital, por exemplo, o hospital que faz o faturamento dele do convênio, da operadora. O que acontece hoje? Se você está lá, você é um radiologista hoje, né? E faz o laudo, uma TC hoje,
você só vai receber essa TC daqui a 3 a 4 meses, que é o prazo que o convênio vai te pagar, né? Então, imagina, no mês você faz ali 300 procedimentos entre TCs, ultrassons, ressonâncias, né, para o radiologista, por exemplo, né? Ele só vai receber isso agora em agosto, 300 procedimentos. Eu só vou começar a receber isso a partir de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, imagina, eu fiz 300. O médico hoje ele não tem essa organização, a gente vê no geral aqui, né? De quando chegar lá em outubro, ele pegar o que recebeu e ticando. Recebido, não recebido, recebido, e cobrar do hospital. Ele nem faz isso. A roda vai girando, entendeu? Ele nem faz isso, né? Então, às vezes o médico está ganhando 20, mas ele podia estar ganhando 22, porque às vezes ele está codificando ali, fazendo a parte administrativa, né? Podia ser melhor, né? Podia cobrar mais incisivamente ali o convênio, né? Ele podia atuar para diminuir glosa de convênio, que é algo que o médico sofre muito com glosa de convênio, né? Melhorar os seus processos no dia a dia para diminuir a glosa, né? Ou diminuir a possibilidade de ter glosa, né? Então, se esse médico ganha 20, na verdade ele podia estar ganhando 21, 22. A gente tem alguns clientes que são assim, está ganhando 15, podia estar ganhando 16, 17, né? Então, assim, não é só economizar também aqui no tributo, às vezes pensar também no o quanto de dinheiro você está deixando de ganhar porque você não está acompanhando a sua produção, fazendo essa gestão de recebimento, né? Então, também esse é um outro ponto muito interessante. Não é só trabalhar também, né? Que o médico acha que não, vou trabalhar para pagar tal coisa, trabalhar para pagar tal coisa, se você não tiver esse controle. Exatamente, você vai estar trabalhando, então você atendeu. O que adianta você fazer no mês 300 procedimentos, se daqui a 3 meses você vai receber 260, né? Você vai receber 270, se 30 procedimentos vão ficar para trás, né? Se 10% do seu trabalho vai ficar para trás, né? Você trabalhou de graça, né? Então, assim, você poderia estar ganhando 10% a mais, né? Então, é importante, né? Muito importante também acompanhar essa questão, né? Essa gestão de recebimentos, esse relacionamento, né? Com o hospital, com o faturamento, né? Aqui no Medcap nós estamos fazendo um curso em relação a isso, a gente faz esse trabalho para o cliente, né? A gente tem uma plataforma que faz essa gestão para ele, né? Ele vai lá e acompanha o que ele recebeu, o que ele não recebeu, e a gente está até como isso é uma demanda até interessante, a gente está montando um curso, né? Vamos ver se ficar pronto aí no próximo mês, para justamente mostrar para o médico a importância dele fazer esse trabalho, né? Essa organização para ele, né? Muito bom. Gustavo, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o livro Caixa. Que de início eu achava que livro Caixa era mais coisa de empresa mesmo, mas o autônomo tem que ter. Isso, o que é o livro caixa, né? O livro caixa, digamos assim, é um termo técnico, né? A gente diz assim que tanto é uma forma de você organizar, né, entradas e saídas, né? Então, a empresa, né, na parte contábil, ela tem um livro caixa dela também, né? Então, é um termo técnico utilizado para colocar entradas e saídas. Só que o livro caixa acabou sendo um jargão muito grande para a pessoa física, né? E o que é isso? É um instrumento que a Receita Federal permite para o profissional autônomo, né, lançar todas as despesas necessárias para a manutenção da receita dele. Isso é muito importante, né? Despesas necessárias para manutenção. Então, imagina, Larissa, você tem um consultório, você paga aluguel, você tem um salário de secretária, você é médico, você paga o CRM, você paga uma sociedade, uma associação médica, você vai no congresso médico para se especializar, você contrata alguns softwares, né? Um up-to-date da vida, por exemplo, para estar sempre atualizado ali, né? Você, por exemplo, também você tem um seu consultório, você faz divulgação, marketing, né? Um cartãozinho, um receituário legal, você contrata um software de prontuário eletrônico bem legal, você contrata a Medcapital para fazer sua gestão da sua pessoa física, né? Usar o nosso sistema para gerenciar o seu livro caixa no seu consultório, né? Então, são despesas que você tem para manter a sua base de produção, que é a sua remuneração como médico, né? Então, tudo isso aí, né? Todas essas despesas, elas entram para você deduzir da sua base. Então, vamos supor que você ganha 15 mil no seu consultório e você gastou 4 mil reais para fazer as despesas para manter ele, né? Quando a gente vai fazer o imposto de renda, não é 15 mil que é a base do imposto de renda. É 15 mil menos 4. 11 mil reais, né? E esses 11... Tudo que você... Aí, para falar do livro caixa, só voltando aqui, falando da tabela do imposto de renda. De 0 a R$ 1.900 não paga imposto.
De 1.900 a 2.800, paga 7,5%. Vai subindo de forma escalonada, progressiva. Acima de R$ 4.600 é o teto, 27,5%. Então, se você ganha 15, entre 4.600 e 15.000, tudo isso aqui é 27,5%. Então, se é 15 passa para 11, você ganhou R$ 4.000 de economia. R$ 4.000 vezes 27,5% aqui vai dar aproximadamente ali uns R$ 1.200, né? R$ 1.300 aproximadamente. Então, assim, é uma economia por mês, né? Que o livro caixa, que esse instrumento te deu, né? E não é só consultório, né? Médico está lá o dia inteiro no hospital, por exemplo, recebe de cooperativa, né? Como autônomo, é importante, o livro caixa é autônomo. Se você é assalariado ou concursado público, o livro caixa você não pode usar as despesas, né? Para pagar o livro caixa, né? Mas você está no hospital, por exemplo, você vai lá e o CRM que você paga, jaleco que você compra, nessa época agora, né, de pandemia, né, muitos médicos compraram do próprio bolso luva, face shield, máscara, né, todas essas despesas, né, podem ser com a nota fiscal no seu nome, pegar isso e lançar e colocar no imposto de renda. Tem a forma correta, né, é importante ter alguém, né, que entende ali de livro caixa médico para instruir, né, como aqui a Medcapital, por exemplo, para instruir o médico a fazer isso, né, mas aí sim tem como usar esse instrumento para economizar imposto de renda, né? Entendi. Ficou claro? Ficou. Gustavo, por que outros profissionais de saúde também não trabalham nesse formato de PJ? Por que fica restrito ao médico? Na verdade, tem vários outros profissionais de saúde que podem, né, fazer essa gestão igual o médico faz, né? A gente tem aqui também, né, um ou outro cliente, né, um biomédico, né, que tem o consultório dele, né, tem PJ, dentista, né, tem uma rotina muito parecida também, né? Então, assim, todos os outros profissionais, eles podem fazer também essa gestão, né? O que a gente vê, às vezes, pelo fato da diferença de remuneração, né, entre um profissional e entre as diferentes profissões da área de saúde, né, para o médico, às vezes, você tem uma economia mais, assim, maior em valor, como é que eu falo? Em valor absoluto, né? Então, o médico vai economizar 3, 4 mil reais. Se pegar, às vezes, um nutricionista que tem um consultório dele, ele também pode ter livro caixa e pode ter PJ também, né? Então, assim, se eu pegar um médico que ganha 15 mil no consultório, um nutricionista que ganha 15 mil no consultório também, se eu fizer a estratégia que a gente faz aqui de livro caixa e PJ para os dois, a economia para os dois vai ser igual. Então, assim, também esses outros profissionais da área de saúde também podem fazer esse trabalho, né? O profissional autônomo, né? Então, a gente pode expandir além da saúde, né? O arquiteto, o engenheiro, né? O advogado, né? Podem também fazer essa estratégia, né? Aqui na Medcap nós temos, né, um foco em médico, né? Começamos ali junto com os nossos clientes, né? Relacionamento, né? É um público muito, muito, muito legal de se trabalhar, o médico, é um profissional capacitado, um profissional inteligente. E quando a gente começa a falar com ele de contabilidade, eu sei muito bem isso, né? Por exemplo, o meu irmão é muito estudioso, né? Então, assim, se eu falo com ele hoje uma coisa, amanhã eu tenho certeza que ele já estudou aquilo e vem debater de igual para igual, né? O médico tem essa característica, né? É uma pessoa estudiosa, né? Então, se ele fica com alguma coisa inculcada, como é que funciona essa questão de imposto mesmo? Como é que é essa questão de investimentos, né? No dia seguinte, você pode ter certeza que ele já estudou e você vai conversar num nível muito maior, né? Então, então a gente tem aqui um trabalho bem legal com o médico, mas temos também trabalhos, né, com outros profissionais da área da saúde, né? Sim. E quando é que deve ser feita essa PJ? Olha, assim que possível, que tiver a possibilidade, né, assim que possível, né, visualizar a economia financeira, né? Então, primeiro, o local onde eu trabalho hoje, o meu vínculo, eu posso ser autônomo? Posso. Autônomo, sendo autônomo, eu posso receber como empresa? Posso. Então, eu vou fazer a conta. Vai lá, medcapital.com.br/consultoria, marca uma consultoria com a gente online, gratuita, em qualquer lugar do Brasil. A gente vamos sentar, vamos pegar, vamos conversar, entender a sua realidade. Olha, eu ganho 10 mil nesse hospital que pode ser PJ e eu ganho 5 mil nesse hospital que não pode ser PJ. Então, assim, é importante saber de tudo, né, para fazer a conta exata, né? Então, nós vamos sentar, fazer a conta e entregar para você. Olha, doutora Larissa, agora não vale a pena você fazer a PJ, que você vai economizar tanto. Não, doutora Larissa, agora não vale a pena ainda você fazer PJ, né? Vamos trabalhar aqui o livro caixa, vamos trabalhar o seu imposto de renda do ano que vem, fazer uma PGBL para reduzir a carga tributária no ano que vem, né?
para a gente conseguir economizar, né? Tá, você vai entrar na residência daqui a ano que vem, por exemplo, né? Então, às vezes, a residência vai ficar focada na residência segura, né? Então, porque, como eu falei, tem uma empresa, tem a economia tributária, mas tem também, né, os encargos, né, de se ter uma empresa, né? O ônus, né, digamos assim, tem a responsabilidade de ter empresa, né? Então, tem médico que forma e no primeiro dia do trabalho dele, o vínculo pode ser PJ, já formou, já vale a pena abrir PJ já, logo no começo, né? Outros não, depende de cada vínculo que tem, né? Nessa questão agora do Covid, né, muitos médicos que formaria e abriu PJ acabaram pegando vínculos, né, nas prefeituras, né, que abriu, né, para fazer a linha de frente, né, e aí acaba contratando um médico como CLT, né, ou como RPA, né, que é autônomo também, né? Mas é só entrar em contato com a gente que nós vamos fazer a análise para vocês e dar o veredito. No nosso próprio site também, eles têm lá você vai no Descanso Médico, medcapital.com.br/descanso médico, você digita lá a calculadora PJ Médica, né? Nós temos no nosso site uma calculadora específica de mostrar. Você coloca lá seus ganhos que podem ser PJ, os seus ganhos que não podem ser PJ, e lá já vão mostrar se vale a pena ou não. E além disso, qual o melhor regime tributário? Se é simples nacional, se é lucro presumido, né? Junta você e seu colega e vocês dois vão abrir, coloca a despesa, a receita, né, de vocês dois, né? E a própria calculadora já faz a conta já para vocês. Gustavo, eu tenho alguns colegas que, ao se formar, passaram, por exemplo, 6 meses trabalhando e depois foram para residência. Então, nesse curto período, até ir para residência, vale a pena ter uma PJ? Vale a pena, sei lá, cancelar a PJ quando entra na residência? Como que seria? Vai depender muito do quanto que ele vai ganhar, né? Da economia que ele vai fazer. Porque se ele vai trabalhar agora 6 meses e depois ele vai ficar 100% focado na residência médica, né? O ganho da residência é bolsa, né? Então, bolsa não tem tributação, né? Se não for dar nenhum plantão a mais, né? Então, talvez analisar, porque ele vai restituir grande parte desse dinheiro que ele pagou se fosse na pessoa física, né? Na declaração de imposto de renda do ano seguinte, né? Mas se ele for fazer residência, né? E aí continuar, né? Pegar alguns plantões, né? Por fora, talvez valha a pena ele abrir a PJ, ter economia agora e durante a residência também, né? Usufruir da PJ para manter, né, alguns plantões, né? Mas ninguém sabe, às vezes está com o pensamento de fazer residência, mas às vezes infelizmente não passa, né, naquele ano, né? E aí fica mais um ano trabalhando, estudando, porque como eu falei, né, tem as vantagens tributárias, mas também tem o ônus de ter empresa, né? Então, assim, abrir uma empresa hoje, dependendo da cidade, com menos de 30 dias a empresa está funcional, está 100% regularizada, né? Não é abrir uma empresa médica para você receber, não é só ter o CNPJ. Hoje, aqui em Minas Gerais, se você me dá o documento hoje aqui, Larissa, com 2 dias eu te dou o CNPJ. Só que uma coisa é te dar o CNPJ, outra coisa é ter uma empresa apta a receber a emitir nota fiscal, né? Eu vejo muito médico falar, Gustavo, outra empresa me prometeu em 3 dias, joia, 3 dias te dá o CNPJ, ele não vai te dar o alvará, o CRM jurídico, não vai te dar isso em 3 dias, né? Então, mas assim, até 30 dias hoje eu te dou uma empresa funcional para receber. Só que para fechar a empresa, às vezes é o Brasil, né? É um parto, às vezes, para fechar a empresa, né? Mas aí que eu falo muito com os médicos aqui, tudo é conversar, entendeu? É importante primeiro entender o cenário, entender o que é importante, bom ali para o médico, né? Nesse médico recém-formado, entre a faculdade e a residência, vai ficar mesmo essa questão nebulosa, assim, né? Vou passar ou não vou passar na residência, então vou ter PJ agora ou não, entendeu? Mas para o médico, saiu da residência, aí sim, dependendo, claro, né? Cada caso é um caso, mas no geral, né? A PJ vai fazer parte, sim, da sua vida. Se não agora, como recém-formado, mas lá depois da residência, né? Entendi. Obrigada. Rafa perguntou aqui. Então, se o médico optar pela PJ, por sua segurança financeira, é bom que ele entre logo em contato com a contabilidade de confiança para ter segurança na hora de declarar o imposto de renda. Sim, se ele vai abrir uma empresa para ele, né? Até meio que uma comparação também que eu faço no meu médico, né? Se eu estou jogando bola, né, e quebrei meu pé, eu vou consultar com o especialista, né? Com o ortopedista, né? Eu não vou no cardiologista, né? Se eu estou com diabetes, eu vou no profissional, no endócrino, né, por exemplo, né? Para tratar, né?
A contabilidade, quando a gente fala de contabilidade, é um ramo muito extenso também, né? Você tem indústria, você tem comércio, você tem restaurante, você tem diversos negócios diferentes que são tratados, são coisas contábeis também bem diferentes entre uma indústria e uma empresa de serviços, né? E no meio médico, como a gente conversou aqui agora, há uma série de nuances, né? Que você pega, às vezes, uma empresa que tem indústria, tem vários, uma empresa que é generalista, né? Ela não vai saber no detalhe ali do médico, né? Igual tem alguns detalhes de livro caixa, tem alguns detalhes ali de PJ médica, né? Que a gente... São 4 anos aqui trabalhando, né? Que a gente entendeu bem a fundo ali como deve ser feito, né? Então, aí sim é legal. O primeiro passo é buscar uma empresa, né, de confiança, uma empresa que vai te dar um bom serviço, que vai, na verdade, entender a vida do médico. A gente sabe que a vida do médico é corrida, né? Não adianta eu querer que o médico me entregue um negócio hoje, você tem um plantão, vai fazer 24 horas de plantão, né? A gente tem que entender essa parte do médico também, né? Então, uma empresa especializada no médico, de confiança, que entende realmente, né, a rotina do médico, né, que vive isso aqui, né? Igual eu tenho em casa, tenho familiares, amigos, né? Sócios da empresa também são médicos, então, assim, a gente tem aqui, o mundo médico está aqui dentro da Medcapital, né? Então, a gente consegue entender, e não é só contabilidade, né? Como eu falei, né? São vários pontos, né? A contabilidade é um lado da parte financeira que o médico deve se preocupar, né? Tem a questão da proteção dele, o planejamento financeiro de longo prazo, investimentos, tem a questão da gestão de recebimentos de operadora de saúde, tem questões bancárias, tem uma série de outros fatores, né, que o médico tem que se preocupar, né, como a gente falou, ele é um empreendedor, né, ele tem que se preocupar. Então, não é só a empresa, só a contabilidade, tem que buscar alguém que vai ajudar a resolver a vida dele, né, vai conseguir entregar o máximo de serviços para ele, né. Muito bom. Pessoal, estamos chegando nos minutos finais. Quem tiver dúvida, pode mandar. E, Gustavo, essa live foi maravilhosa. Eu assisti a live com a caneta na mão, né? E fiz um monte de anotação. É bom, é bom. E ainda assim, tem muitos detalhes que eu acho que só depois, né, revendo, vivenciando, só tendo uma assessoria mesmo para ficar tudo direito. Porque realmente a vida do médico é muito corrida. Eu falo isso, olha que eu ainda sou estudante e a minha vida é muito corrida. Então eu acho que ter uma empresa de confiança tem seu valor. Não, com certeza. É para ficar sossegado. É o que eu falo com muitos médicos, né? O quanto que vale, a gente sabe que a vida é corrida, né? O quanto que vale uma boa noite de sono para você, né? Então, assim, no final do dia, né? Quanto que vale uma boa noite de sono, né? Então, assim, vale a pena ter um atendimento mais próximo, alguém que entenda realmente, né? Então, a gente sabe que ainda mais o médico, né? Valoriza muito, né? As suas horas de sono em casa, tranquilo, né? Então, é importante, sim, pensar, né? E, como eu falo muito, é um processo, né? Não é que hoje, nessa live, você, igual a gente falou no começo, né? Você está sabendo tudo, né? É um processo. Você começou hoje, daqui a um tempo você está entendendo, né? E também você não vai virar especialista nisso, né? Deixa com a gente aqui, né? Mas, assim, você vai entender. O que eu falo muito, é muito melhor, né, a gente trabalhar com clientes, né? Que entendem ali, entendeu? Quando a gente fala de uma guia de imposto, fala, doutor, sua guia é essa. Ah, não, bacana, porque eu trabalhei, é isso, esse imposto é disso, né? Então, o médico, ele começa a entender disso, né? Até alguns que são mais resistentes, não entendo, não sei disso. Depois de um tempo você vai ver, ele mesmo naturalmente já está entendendo mais, né, sobre essa questão, né? Então, doutor, vamos mudar a sua empresa desse regime para esse, porque vai ser melhor. É verdade, Gustavo. Então, assim, já faz sentido, entendeu? E a gente tem uma abordagem muito proativa também, de propor coisas novas para o médico, né? Então, acaba tendo um relacionamento bem legal. Muito obrigada. Ficou claro. Muito obrigada por todas essas informações, por ter se disponibilizado para estar aqui hoje conosco. Eu só tenho a agradecer a presença. Eu que agradeço o convite de você, né, esse convite aí do seu perfil Medicinarte, né, que tenha bastante sucesso. Você também como médica. Estamos à disposição aqui na Medcapital, né? Só entrar em contato com a gente pelos nossos canais, pelo nosso site, redes sociais, né? Nosso site tem várias portas de entradas. Então, estamos aqui à disposição para vocês. Se precisar também de conteúdos, né? Podem contar com a gente aqui. Muito obrigada. Pessoal, agradeço a presença de vocês também. Boa noite a todos.